Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje nós estaremos aqui fazendo um bate-papo relacionado sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Quando o pecador ele se rende a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nele, iluminando a sua consciência, convencendo ele do seu estado pecaminoso, levando ao arrependimento, para que ele possa receber a graça salvadora do perdão divino. Então, nessa manifestação, nós temos a atuação maravilhosa do Espírito Santo. E o resultado disso é o amadurecimento, a maturidade espiritual, da qual o cristão terá uma vida transformada e frutífera, da qual ele vai refletir o caráter de Cristo através das suas ações. Então essa obra, ela não pode ser alcançada por esforços humanos, mas é um processo sobrenatural da atuação do Espírito Santo, que molda o coração do indivíduo, levando a praticar a vontade de Deus. E na nossa lição aqui, no nosso primeiro item, nós temos aqui, consciência e fé. Então, a obra do Espírito Santo, ela está relacionada a um despertar da consciência do ser humano sobre a realidade do pecado. É o que Jesus disse lá em João, que o Espírito Santo, ele convenceria o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa ação do Espírito Santo na mente, na consciência do indivíduo, não é apenas um convencimento intelectual, mas é uma iluminação sobrenatural da qual ele vai confrontar o quê? O pecado, mostrando a nossa condição de pecaminosidade, de que nós necessitamos o quê? De um Salvador. Nos despertando para o arrependimento, tirando que a incredulidade e gerando em nós o que? Uma fé salvadora. Porque lá em Efésios diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando a pessoa ouve o que é a mensagem do Evangelho, nós vamos ver que o Espírito Santo opera o que na sua consciência, despertando fé, da qual vai trabalhar o que nas suas faculdades mentais, em toda a sua alma. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando do seu intelecto, da sua sensibilidade e da sua vontade, da qual o pecador ele se rende à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então esse processo nós chamamos ele de regeneração, que é o novo nascimento. Descrito lá em João 3, quando Jesus tem aquele diálogo ali com Nicodemos, da onde Jesus ele deixa bem claro, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Então ele precisa nascer o quê? Da água, que é a palavra, e do Espírito. Então, essa obra inicial do Espírito Santo é um milagre na vida do indivíduo
da qual ele se torna o que? Uma nova criatura. Isso aí já é uma disciplina chamada soteriologia. Nós vamos ver que nós somos perdoados através do sacrifício vicário e através do sangue de Jesus Cristo nós nos tornamos justos, somos justificados, na qual, né, nós passamos a sermos santos, que é a santificação instantânea. O Espírito Santo nos leva a uma nova vida que nós chamamos de regeneração, da qual nós somos adotados à família de Deus, que nós chamamos de filiação, e aguardamos o que é a glorificação, que é o arrebatamento da igreja. Embora já experimentamos uma glória divina já nesta vida, porque nós somos o que? Um vaso de barro, só que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, o novo nascimento não somente vai restaurar o que? Essa comunhão com Deus, mas vai levar o homem o que? Uma nova jornada de aprendizado. Porque Jesus disse, né, que quando o Espírito Santo viesse, ele o que? Ensinaria o que? Ao homem toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o mestre divino, da qual ele introduz na vida do cristão, né, verdades eternas, né? Traz o que? A revelação das Escrituras de uma maneira clara, despertando nele fé e esperança. Então, essa iluminação, ele leva o que? O indivíduo a uma sabedoria espiritual. E o cristão, nós aprendemos na aula passada a respeito da disciplina cristã, então ele precisa o quê? Ter uma prática de oração, de leitura, de estudo bíblico, para que a sua mente que foi regenerada, ela não seja novamente moldada por filosofias, por vãs sutilezas, né? Pelo relativismo desse mundo. Então, o cristão ele precisa ter o que? A sua mente renovada. É o que diz Paulo lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, né? Que fala sobre a renovação que da nossa mente. Então, o pecado, ele deformou o que? A consciência, a mente do pecador. E o Espírito Santo, quando ele opera trazendo a regeneração, ele vai reavivar o que? O espírito do homem que estava morto. Efésios 2, né? Que antes estávamos mortos em delitos e pecados, mas nós somos vivificados. Então, o Espírito Santo ele vai trazer essa renovação na mente. Então, essa renovação na mente é uma vida totalmente rendida ao Espírito Santo, da qual vai nos levar o que? Uma jornada de fé, de obediência a Deus. Então, mente renovada gera o que? Uma disposição mental, né, em obedecer a Deus, em obedecer a sua palavra. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele fala e ele ilumina o que? O nosso entendimento. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós, ele nos dá o que? Discernimento para compreender o que? A vontade divina. E essa compreensão da vontade divina, o Espírito Santo, ele fala o que? Aos nossos corações, ele fala através das Escrituras, ele fala através da mensagem, através de circunstâncias que nós estamos vivendo, através de sonhos, de visões, e até mesmo no silêncio, o Espírito Santo ele acaba se revelando, falando aos nossos corações. Então, portanto, a voz e a luz do Espírito Santo, ela é fundamental, é indispensável na vida cristã, porque Romanos diz que os filhos de Deus são guiados, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, o
O Espírito Santo, ele nos conduz o quê? No caminho em que nós devemos estar andando. O Espírito Santo também testifica com o nosso espírito. Então, essa palavra testificar, no grego, né? É uma palavrinha meio difícil de pronunciar. Somurtolo regio, que significa que o Espírito Santo, ele dá testemunho, né? Juntamente com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos adotados à família de Deus. Então, essa filiação divina, ela nos dá o quê? Privilégios. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas isso também nos traz o quê? Responsabilidades, da qual nós devemos obedecer o que? A verdade do Evangelho. Então, o testemunho do Espírito Santo é o antídoto que manifesta em nosso ser, batalhando contra o desânimo, contra o medo, contra a incerteza, contra as dúvidas. Então, ele traz o quê? Esse testemunho, né? Ele não só traz o testemunho, mas ele também tem essa conexão conosco, nos levando que a intercessão do Espírito, que é o consolo que ele traz aos nossos corações quando nós oramos a Deus. Então, mesmo quando nos falta o que? Palavras, né? O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Nos ajudando que nas nossas fraquezas, né? Nos ajudando a carregar o que? Os nossos fardos, se colocando aos nossos lados e nos sustentando diante das dificuldades, diante dos obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E Paulo, ele trabalha com essa questão de 1 Coríntios 14, né? Se eu orar o que em línguas estranhas, né? O meu espírito ora bem. Então, Paulo está falando sobre o nível de oração que ele é pouco utilizado e praticado e exercido por alguns cristãos. Porque nós temos que entender que há dois níveis de oração. A oração intelectual, né, que nós oramos com entendimento, com a razão, com o intelecto, né? E nessa oração nós expressamos o que? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Mas Paulo, ele está falando de um dom espiritual, que é o dom de línguas, da qual o ser humano ele vai transcender os limites da razão e vai adentrar o que? Numa dimensão espiritual. Então, Paulo, por isso que quando Paulo fala, se eu oro em línguas estranhas, eu oro bem, mas meu espírito, o espírito humano, ele fica sem entendimento, porque ele não entende. Só que ele é fortalecido e edificado, né? A oração em línguas, né? Nós vamos ver que Paulo também fala que o dom espiritual. Paulo ele vai lá em 1 Coríntios 14, Paulo também ele fala sobre que ele cantava em línguas, né? Cantava em línguas, né? Mostrando ali uma adoração, um louvor, né? Que transcende o que? A área intelectual e vai para um ambiente espiritual, né? Que não se limita o que? A petições. Então, há o que? Essa oração, né? No espírito, né? E nós vamos ver que
ele vai trazer bem detalhado essa questão sobre o ápice, o auge da vida cristã. Então, o auge da vida cristã está diretamente ligado no fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que representa a expressão máxima da vida cristã. É o reflexo da presença contínua de Deus na vida dele. Porque nós temos que fazer essa diferenciação entre dons espirituais, que são manifestações concedidas soberanamente, né, pelo Espírito Santo para o serviço. Então, esses dons não são méritos, são manifestações que vêm, né, espontânea, né? Deus dá para os seus servos, para o serviço cristão, diferente do fruto, que é formado gradativamente, internamente na vida do cristão, no homem interior, como um processo de uma vida dedicada, devotada a Deus, de uma vida separada do pecado. Então, o fruto do Espírito, ele é a maior evidência de que o crente ele está sendo transformado dia após dia à semelhança de Cristo. Então, é pelo fruto que se conhece o cristão. Não é pelos dons, é pelo fruto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E o cristão, ele produz o quê? Frutos dignos de arrependimento. Gálatas 5:22 vai trazer o quê? O fruto do Espírito. Isso aí uma outra aula a gente talvez comenta sobre isso. Então, o relacionamento entre o espírito humano e o espírito de Deus, o Espírito Santo, leva o que? O cristão a uma comunhão profunda com o seu Criador. Porque nós somos feitos que a sua imagem e semelhança. Dotado que Deus sopra ali no homem o que? O sopro da vida, o fôlego da vida. Então Deus coloca ali o que? O espírito humano no homem, capaz de conectar com ele. E essa conexão, ela é feita hoje pela manifestação do Espírito Santo, que nos conduz o que? A uma verdadeira comunhão com o Eterno, com o Senhor, Criador de todas as coisas. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Deus vos abençoe.